parte do médico, dos laboratórios e da ótica, eles são 3 pilares muito importantes para a saúde visual desse paciente. E eu acho que também a gente precisa cada vez mais falar, porque às vezes é como eu falei, tem tanta ótica abrindo e falando de visagismo, não é que não seja importante, tá? Eu acho que é interessante a gente ter um óculos bonito no rosto, né? Quem não gosta. Mas eu acho que a gente não pode se esquecer que, em primeiro lugar, é a saúde visual. Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para um outro podcast. Dessa vez eu vou falar com 2 colegas, aliás, 2 grandes amigas aqui, diferentes no dia de hoje, que é sobre um assunto que é muito a minha rotina dessa vez. Não vou falar sobre outras especialidades médicas. Hoje vai ser sobre oftalmologia e sobre os multifocais, que é um assunto que eu vejo que no dia a dia do consultório as pessoas ainda têm muitas dúvidas, muitos medos, muitos mitos. Para isso eu convidei a Leia Carvalho, da Ótica São Pellegrino, e a Ingrid De Vitti, representante da Prime, que eu vou explicar depois, e ela também para vocês que empresa essa é a Prime. Ela também é técnica em ótica e a gente espera conversar hoje e tirar muitas dúvidas de vocês, tá? Então quero que primeiro a Leia se apresente, depois a Ingrid e depois a gente conversa o papo, né? Começa esse papo. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora. É um prazer estar aqui. A gente fica muito lisonjeada pelo convite e com certeza hoje vão ser esclarecidas muitas coisas bem bacanas aqui. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu acho que o mais importante de tudo é essa troca de comunicação, né? Que muitas pessoas acabam precisando, tendo essa percepção melhor. E assim a gente poder esclarecer bastante dúvidas, e principalmente sobre os multifocais, que é algo tão minucioso. É verdade, muito minucioso, né? Então eu queria começar, assim, eu mesma dando uma introdução aqui, né? Depois vai ter tempo para a gente contar histórias, né, Leia? Sim, tá. Muitas. Então, falando em história, né, eu acho que para dar o contexto da importância dos multifocais e da complexidade que são as lentes multifocais, eu queria trazer assim para vocês que as lentes elas já começaram a ser pensadas, fabricadas lá no tempo dos romanos, né? Então, passou pela Itália, pela Alemanha, né? Primeiro o cristal polido, que virou uma lupinha, que eram óculos para perto, né? Uma lente de aumento. As lentes multifocais, na verdade, elas são muito recentes. Elas são da segunda metade do século XX. E quem começou a desenvolver essa ideia de lentes multifocais foi a Varilux, em 1959, com um desenho de lente assim bastante bruto, eu diria assim. A lente não tinha muito detalhe, né? Então, era uma lente igual, desenhada tanto para miopia quanto para hipermetropia. Se o grau de perto era alto, se o grau de perto era baixo, era tudo o mesmo desenho. Então, algumas pessoas ficavam bem com as lentes e muitas não se adaptavam com as lentes. E o que levou a indústria a ir tentando melhorar esse desenho de lentes, né? E aí a gente chega no século XXI com lentes muito bem personalizadas, até que depois a gente vai conversar melhor sobre isso, né? Mas por que a gente prescreve, nós médicos oftalmologistas, prescrevemos lentes multifocais? Por conta da presbiopia, né, Leia? Exatamente. Que a presbiopia é a tal da vista cansada, né? Que começa lá pelos 40 anos, incomodar mais, a pessoa vai perdendo a capacidade de foco e vai tendo que afastar, né, Léa? Que a gente brinca assim. Sim. Vocês já viram, né? A história do braço Daqui curto, a pouco né? falta braço. Vai botando aqui para poder enxergar, né? Pede o óculos emprestado, aquela coisa toda. Esse é um processo fisiológico, não é uma doença. Acontece para todos nós. E começa por volta dos 40 anos e vai até os 60 anos, né? E as lentes multifocais, elas vão sendo desenhadas e fabricadas para essa progressão da presbiopia, né? E isso também as gurias que são técnicas em ótica aqui, que vão dar uma aulinha delas depois. Por que eu acho assim, ó, que eu trouxe e convidei as gurias? Porque, na verdade, eu considero que o multifocal, ele é uma composição, são etapas, né? A primeira etapa do multifocal é a consulta oftalmológica. Nessa consulta, a gente vai examinar o paciente, a gente vai fazer o exame clínico, né? Eu acho assim que eu não consigo, pelo menos, fazer uma receita de óculos
sem eu ter examinado, às vezes até dilatar a pupila, ver fundo de olho, ver se tem catarata, ver se tem pressão alta do olho, que é o glaucoma, alguma alteração de córnea, né? Então, assim, para aí fazer a prescrição, né? Então, a receita vai sair depois dessa conversa também. Que idade tem o paciente, que atividades ele tem, né? Ele usa mais a visão de longe, a de perto, para a gente até sugerir que tipo de lente fique melhor para ele, né? Então, eu falei da minha parte da consulta, né? Do exame clínico, até chegar na prescrição da receita. Esse paciente sai com a receita, chega na tua ótica. Como é que tu orienta ele, assim? Como é que tu explica o que é uma lente multifocal, né? Porque a gente veio conversar sobre isso. Mas eu acho que a gente tem que explicar desde o comecinho mesmo, assim, né? O que é? O que diferencia uma lente multifocal de uma lente comum que ele usava até os 40 anos e agora ele não vai mais usar? Sim. Quando o paciente ele chega, que o cliente chega até a nossa loja, a gente tenta entender, olhar a receita, observar, traduzir ela, né? E tentar entender o que esse paciente, o que esse cliente ele faz, qual que é a atividade no que ele trabalha, o que ele espera daquele multifocal, o que ele imagina. E aí, depois da gente entender tudo isso, que a gente faz uma anamnese, né, para entender, a gente tenta encaixar uma lente de acordo com o que ele faz. E fala para ele que, na verdade, são muitos focos dentro de uma lente só. Então, ele precisa entender como essa lente funciona para ele ter o melhor desempenho dela. Então, a gente fala assim para o cliente da seguinte forma. A lente é como se ela, multifocal, é como se ela fosse um sanduíche, porque tem várias camadas de lente dentro de uma só. Tá? Então, por exemplo, assim, se a gente tem um grau, uma lente de visão simples, que é só para longe ou só para perto, a gente vai ter um grau só em toda a lente. Um multifocal, não. A gente vai ter vários focos dentro de uma lente só. Então, a gente explica que ele é como se ele fosse um sanduíche de graus, de uma forma mais coloquial, assim, colocando. Sim, então a parte de cima, né? A metade superior do campo da lente seria para longe, depois vem uma intermediária para 50, 60 centímetros e o perto é da leitura, exatamente, né? Exatamente. Que também vai variar também de acordo com a profissão, né? Entre um técnico em eletrônica e uma pessoa que trabalha numa atividade que não usa muito visão de perto, também a gente vai poder escolher uma lente diferente também, né? Sim, é exatamente isso que eu falo. Por exemplo, como eu falei, eu trabalho em ótica desde 95, então eu tenho 30 anos de ótica, e eu percebo que a tecnologia, ela veio para somar muito no intuito do multifocal. Porque hoje a gente consegue, por exemplo, trabalhar as lentes de acordo com o comportamento visual de cada um. Então, por exemplo, assim, a mesma lente que eu vou vender para uma cabeleireira não é a mesma lente que eu vou vender para um motorista, por exemplo. Claro. Vamos supor um exemplo de uma costureira que usa um óculos só para perto. Tá? Qual que é o hábito que ela está acostumada? Quando ela vai costurar, ela baixa bem a cabeça, entende? Então, por exemplo, daí ela chega no teu consultório e vai dizer, Marta, agora eu quero um multifocal. Porque para mim vai ser melhor, porque daí eu vou enxergar para longe e perto e tal. Quando ela for costurar, se a pessoa que vender para ela não orientar ela sobre o comportamento visual dela e perguntar para ela o seguinte, Dona Maria, fazer conta que é Dona Maria o nome dela. Dona Maria, a senhora está disposta a mudar o seu comportamento visual? A senhora entende que a senhora usa um óculos só para perto e o seu comportamento hoje é de se curvar e baixar a cabeça? Quando a senhora fizer isso com multifocal, a senhora vai enxergar pelo intermediário e não pelo perto. Entende? Exato. Então essa orientação, ela é primordial, ela é essencial, eu diria, na hora de um sucesso de um óculos. Porque entende que isso abrange o todo, abrange o laboratório que vendeu, porque a pessoa vai pensar que o problema é a marca da lente, o problema é a médica que deu o grau errado, e na verdade foi orientação da consultora que atendeu ela. E aí entra também a escolha da armação, né? Também. Comportamento visual se dá nisso. Por exemplo, pessoas que têm, se movimentam muito, são muito práticas, muito objetivas. A gente precisa cuidar que tipo de armação fazer para ela. E que tipo seria assim? Também vai depender do formato do rosto? Não exatamente Como é que isso. Não exatamente isso. Por exemplo, assim, pessoas que têm comportamento visual muito rápido, pessoas que são muito dinâmicas, a gente precisa ter armações mais curtas, tá? Mas, claro, se uma pessoa quiser, por exemplo, hoje está na moda armações maiores, eu gostaria de fazer uma armação maior. Sim, eu posso fazer um investimento um pouquinho melhor, e aí eu posso entrar dentro das lentes personalizadas. E aí eu consigo trabalhar aquele campo de perto de acordo com o tamanho da armação.
Olha que maravilha. Isso não tinha no passado. Não tinha mesmo, né? Não tinha mesmo. E aí a gente entra com a Prime, que é a empresa gaúcha, né? Isso mesmo. Explica para nós um pouquinho também da Prime primeiro. Sim, a nossa indústria já faz mais de 20 anos, né, que estamos no mercado e trazendo tecnologias cada vez melhores, né, para o balcão de atendimento. Em 2023, nós trouxemos a tecnologia que é do Ultraform. Hoje a gente consegue comparar com as lentes antigas, que a gente diz, que existiam lentes convencionais, né? Que tinham um desenho pré-pronto. Hoje a gente consegue trazer tecnologias que têm como cliques, que são algumas que dentro da mesma gama a gente consegue compartilhar o mesmo desenho para aquela própria receita de cada paciente, e nós que trouxemos a tecnologia com a inteligência artificial no Brasil, nós somos os pioneiros, né? Que acabamos trazendo essa tecnologia para todas as lentes que a gente produz. Ou seja, desde a linha de entrada, se ela ia vender uma lente monofocal, com todas as medidas que ela colocar para nós, como DNP, altura, ângulo pantoscópico, tanto para os monofocais quanto para os multifocais, a gente consegue, desde a linha de entrada, trazer um comportamento muito melhor para cada paciente. Supor, se seja uma questão de praticar algum esporte, temos lentes específicas. Para quem trabalha com computador, temos especialidades. Então, todos os contextos que a Leia for trazer de argumento dentro do sistema, isso a gente consegue trazer um comportamento melhor e um conforto visual para aquele cliente. Pois é, daí eu queria, então, depois a gente vai indo e voltando, né? Claro. Mas assim, daí, Leia, tu escolheu a armação, a lente, conversou com o paciente, fez a história dele. Aí, qual que é o próximo passo, assim, como tu faz a comunicação com a Prime, assim, a Prime é que vai fabricar, a Prime que é o laboratório, né, que é a terceira etapa do processo, né, todos têm que andar bonitinho, redondinho, para sair um óculos bom depois no final, né? Exatamente. Como é que tu faz essa comunicação com a Ingrid, que eu acho que também é uma coisa que é uma curiosidade que eu gostaria de saber também como é que funciona. Sim, como a Prime é uma empresa bem tecnológica, então o que a gente faz? As nossas medidas são digitais, e depois a gente pega todas essas informações e coloca no sistema da Prime, que também é todo tecnológico, né? E aí, através dessas informações, eles produzem as lentes. Hoje, a partir do momento que a Leia fazer a solicitação do pedido através do sistema, a lente já entra para o processo de cálculo. Falando de uma parte um pouquinho mais prática para entenderem, né? Existem várias etapas para essa lente conseguir ser fabricada. Ela começa pela base de cálculos, primeiramente através da Leia, pelas medidas tiradas, questão de receita, tudo bonitinho, né? Preenchido no sistema. Assim, a gente começa a fabricação dela. Vai para a base de cálculos, depois da base de cálculos vai para a parte de blocagem, né? Que é a sucção da lente. Acho que é uma palavra muito minuciosa para a gente acabar falando, né? Um contexto. É uma parte técnica, mas vamos tentar explicar para o pessoal, né? Porque é a parte onde a gente escolhe a curvatura base que vai ser feita da lente, né? Isso a gente consegue depois do cálculo. Passou do cálculo, blocagem. Depois da blocagem, vai para a parte de surfaçagem. O que é a surfaçagem? É a parte da desbastagem da lente, do polimento, onde ela vai chegar ao grau desejado que o cliente escolheu conforme o desenho, né? Partindo disso, vai para a parte de gravações, que ali tem as especificações como as iniciais do nome, a questão de adição, todas as informações que foram escolhidas. Passando disso, vai para a parte final, que é de limpeza, e a conferência. Hoje a gente tem um mapeador na fábrica, onde todas as lentes que são fabricadas, elas são passadas por um setor de conferência. A partir do momento que chegou naquele quesito de conferência que passa da linha de aprovação, né? A gente coloca ela para processo de produção de AR, ou daqui a pouco para a parte de coloração, né? AR que tu diz é o antirreflexo. É o antirreflexo, isso. A gente acaba lidando com gírias, né? Mas, num contexto geral, são os tratamentos aplicados da lente. E assim, depois para a parte de montagem, que daí sim vem a parte do recorte, e ainda o recorte vai para a Leia novamente. Mas estamos com um projeto
que foi lançado agora na Feira de Gramado, que é através do próprio sistema nosso, algumas indústrias de armações vão ser credenciados os códigos das peças, aonde a Leia mesmo vai digitar o código da armação no sistema, e assim a gente já vai conseguir ter o recorte, o tamanho real daquela armação, daquele acrílico que está sendo enviado. Ou seja, fica mais fácil ainda e assim com os dados mais personalizados. Porque antes a gente precisava ou esperar a armação chegar, ou os dados que ela envia, ou a gente tem a mesa digitalizadora que tinha que fazer. Então, é um processo que... Aí demora um pouquinho mais. Exato. Então, quando fabrica o bloco, aí tu manda a armação para ela? Isso. Sim, mas é que daí depende. Quem que recorta? O próprio laboratório. E sim. se a gente trouxer essa inovação, que já está no mercado, a Leia já vai receber essa lente recortada em ótica. E a própria ótica adapta na armação. Vai ser um processo bem bacana de ser feito. Hoje, tu não bota na armação. Quem é que bota na armação? É a própria Próprio Prime. laboratório. A Prime. Uhum. Próprio laboratório. Não, vai facilitando, mas tu vê como tem muita etapa aí nesse Muitas. caminho, né? E eu acho que o que eu vejo, assim, né, Leia, é que as pessoas têm me falado muito, assim, todos esses anos, e eu acho que tem algumas coisas que não mudaram nesses anos, que é o receio, assim, sobre os multifocais, principalmente o primeiro multifocal. Ah, mas será que eu vou me adaptar? Mas eu Sim. conheço um monte de gente Sim. que não se adaptou, mas não sei quem não deu certo. Ah, mas a pessoa tropeçou e caiu, não consegue caminhar com os óculos, né? Aí aquele que já é o usuário, eu devo trocar de desenho de lente, né? Eu permaneço com o mesmo desenho de lente. Como é que tu percebe isso, assim? Como é que tu explica? Porque o paciente, ele chega Sim. Cheio de dúvidas. cheio de dúvidas. Sim. Cheio de dúvidas. Cheio de dúvidas. Sim. Eu acho assim, ó, em primeiro lugar, a tecnologia está aí. E ela veio para nos auxiliar muito, como eu falei. Como eu tenho uma estrada bem longa, então eu acredito que eu consigo sentir esse comparativo de quanto melhorou. E eu acredito que tu também, né, doutora? Com certeza, sim. Até porque eu sou usuária. Exato. Então, assim, mas o que acontece? Nós não podemos também nos esquecer que quem vai usar esse produto, por mais que a tecnologia ela esteja avançada, a gente não pode se esquecer que quem vai usar é uma pessoa, né? E que ela tenha seus próprios medos, as suas próprias crenças, né? Então, o que acontece? Lá na loja, a gente procura orientar o paciente. Em que sentido? A gente senta para um bate-papo, ele tem que com tempo, tá? Porque a gente, como eu comentei antes, a gente faz uma anamnese para entender o processo, do que ele procura, o que ele busca daquele produto. Mas eu sempre deixo muito claro uma coisa. Quando ele já chega, ele já é usuário de multifocal e ele quer, por exemplo, vamos pôr um exemplo. Ele usa uma armação retangular. Só que agora ele virou, por exemplo, motoqueiro. Um exemplo, tá? E aí tá na moda... mudar de modelo. Tá na moda redondinho. E aí eu pergunto para ele, tu tem predisposição para se adaptar a esse novo? Quer dizer que ele não vai se adaptar? Não, ele vai se adaptar, mas entende que é diferente e o processo de leitura dele, visual, está adaptado a algo mais tradicional? Então, assim, a gente precisa que esse paciente, que esse cliente entenda que ele também precisa se adaptar. Então, por exemplo, um paciente novo que chega lá para fazer um multifocal, eu tento trabalhar com ele às distâncias. Ou seja, um multifocal, ele vai ter uma distância média de 50 a 60 centímetros no máximo. A partir dos 50 centímetros, ele vai trabalhar com intermediário até 1,5 metro, mais ou menos, e a partir dali o infinito. Então, se ele trabalhar com essas distâncias, entendendo o processo da lente, ele vai ter muita facilidade de se adaptar. Mas ele tem que estar predisposto a entender como funciona esse processo. Eu acho que sim, tem que ter um manual do usuário, sabe? Mais ou menos isso. Mas eu sempre procuro também no consultório tentar explicar como é que funciona. Eu pego uma tabela, mostro o desenho da lente, né? Isso. E explico para ele. Porque a gente vê hoje, assim, uma faixa etária aí dos 48, 50 anos, que é um pessoal que veio do mundo que não era digital, tá? Que No é o mundo convencional, digital. né? No trabalho, na vida toda, mas hoje ele é um presbita, que presbita é a pessoa que não enxerga para perto,
mas ele tem que trabalhar com 2 telas, com 3 telas, com 2 celulares, tudo ao mesmo tempo. Então, ele tem já uma dificuldade, né, de acertar esses focos, assim, Sim. né? E eu vejo que isso é uma coisa que tem que ser muito bem conversada para Com escolher certeza. o melhor desenho de lente para ele ficar mais confortável para trabalhar. Com certeza. Eu acho que né? essa anamnésia que a Leia faz, que é o mais importante, não é só a venda, né? E sim um contexto, de tu conhecer o contexto da vida dele, pessoal e trabalho, né? Porque às vezes a certeza. gente tem muitas pessoas que usam muito o computador, como um bancário, e no seu dia a dia usa muito mais telas. E existem lentes específicas para isso hoje, que são lentes ocupacionais, específicas para aquela área, que é o contexto de intermediário e Sim, perto. a gente usa muito as ocupacionais, mas assim, às vezes o paciente não está nem disposto emocionalmente nem financeiramente para fazer mais de um óculos. Ele quer um óculos só que dê conta para ele trabalhar nas 2 telas, para ele usar os 2 celulares e para ele usar no todo dia, fazer mercado, dirigir, tudo, né? Aí a gente vai ficar dentro das lentes multifocais. Isso. Mas aí tem vários desenhos e otimização do desenho da lente que eu já vi que... Porque assim, ó, a experiência é minha. Eu usei multifocal e ocupacional. Porque eu realmente não conseguia trabalhar no computador com multifocal. Hoje eu consigo trabalhar no computador com multifocal e não uso mais ocupacional. Aí vai do investimento a ser feito, né, da tecnologia. É, Existe. Então, existe. assim, eu não preciso mais de um ocupacional. Então, eu vejo que quando a gente tem uma lente multifocal com um desenho mais otimizado, que tu tem um campo intermediário mais amplo, o de longe, inclusive, mais amplo, mas ganhar no intermediário, principalmente, né? Porque Isso poder facilita usar no muito, computador. né? Tu acaba que tu nem precisa tanto do ocupacional. Pelo menos eu que não trabalho o dia inteiro na frente de uma tela, né? Não posso ser exemplo para todos, né? Sim. Mas eu vejo que isso antigamente com as lentes multifocais Não antigas eu não conseguia fazer. É sobre isso que a gente precisa. O que acontece? A gente tem que entender que o óculos é saúde visual. E a gente, porque o que aconteceu? Abriu muita ótica nesses últimos anos, tá? Infelizmente, nem todo mundo está preparado para essa conversa, eu diria assim, né? Mas a gente não pode se esquecer que a finalidade do óculos é saúde visual. Com certeza. Tá? Essa é a finalidade do óculos. E se essas lentes novas que elas foram lançadas, elas estão aí para facilitar a vida das pessoas, elas precisam entender. Sabe que eu faço um exemplo muito prático lá na loja, que às vezes eu converso com as pessoas, eu pergunto a seguinte pergunta para um cliente quando ele está lá. Se tu fosse um representante comercial e tu precisasse dirigir 8 horas por dia, tu não ia querer um carro confortável para te sentar e dirigir? Tu não gostaria de saber que aquele pneu que está lá no teu carro, ele é um bom pneu, ele vai te dar uma segurança? Então, eu acho que a visão é sobre isso. Eu acho que ficou um pouco banalizado essa coisa da saúde visual, foi esquecido, foi colocado de lado. Por isso que eu reforço, sim, que a consulta oftalmológica, ela é um exame, tem que ter um exame completo para sair a receita do óculos no final. Sim. Né? Sim. Porque senão tu pode deixar passar muita coisa, um glaucoma não detectado, uma retinopatia diabética, tem diabéticos, né, que às vezes estão metabolicamente descontrolados e que podem fazer uma mudança no grau do óculos, e eu já peguei paciente com 2 graus de diferença por estarem descontrolados, né? Se tu vai fazer não faz um exame completo, tu vai fazer uma prescrição também errada. Então, aí a gente falando de saúde visual, né? Então, assim, quando eu faço o meu exame completo, examino, faço a prescrição, qual é o que a gente está buscando? Que a função visual seja a mais plena possível, né? E aí entra a tua habilidade de explicar para o paciente o que vai dar melhor saúde visual para ele, né? Então, que é a função visual. E a gente sabe que no balcão de atendimento, quando vem com a receita, diz, nossa, eu não imaginava que eu estava com essa dioptria. Sim. Né? Sim. Ou essa necessidade que eu
que eu precisaria neste momento. E aí vem a parte onde a gente consegue entrar nessa anamnésia de fazer com que ele entenda que não é só para o uso do dia a dia ou do trabalho, e sim para uso diário. Que tem clientes que não gostam de óculos, né? A gente tem ainda essa porção, essa fatia ainda, né? Que acaba dizendo, mas eu não gosto do uso do óculos. E existe a composição da técnica nesse momento, que eu acho que é muito importante. Eu acho que tem muitas pessoas que realmente são... resistentes, né? Eu não gosto de óculos. Mas, assim, às vezes, dependendo do paciente, a gente diz, bom, nós não estamos discutindo aqui se tu gosta ou não gosta, entendeu? É uma questão de necessidade. Tem outros que podem ter outras opções, né? Além do óculos. Eles podem escolher usar uma lente de contato, eles podem escolher fazer uma cirurgia refrativa, eles podem tirar o cristalino, botar uma lente dentro do olho. Mas, às vezes, no dia a dia, no custo-benefício, na verdade, o que sai ganhando é um bom par de óculos e está tudo resolvido. Sim. É a forma mais prática de resolver no primeiro momento, né? No primeiro momento, né? Mas a gente vê que daí esse paciente, ele que já está meio resistente, ele vai chegar na tua loja também resistente, né? A parte do médico, dos laboratórios e da ótica, eles são 3 pilares muito importantes para a saúde visual desse paciente. E eu acho que também a gente precisa cada vez mais falar, o oftalmologista, a ótica precisa educar esse cliente, porque às vezes é como eu falei, tem tanta ótica abrindo e falando de visagismo, não é que não seja importante, tá? Eu acho que é interessante a gente ter um óculos bonito no rosto, né? Quem não gosta. Mas eu acho que a gente não pode se esquecer que, em primeiro lugar, é a saúde visual. Tu sabe que tem uma história antiga minha aí, eu acho que deve ter com certeza, mais de 20 anos. E a paciente era uma costureira. De longe, ela enxergava bem. E aí, ela quis fazer um multifocal. Aí, voltou depois que fez o óculos comigo, que ela não estava se adaptando com os óculos e ela não conseguia costurar com os óculos, tá? Então, na verdade, ela tinha, na época, escolhido uma armação muito pequena e que, na verdade, o grau de perto aqui, debaixo do multifocal, tinha comido um pedaço da lente, né? E aí, claro, o que ela mais precisava, que era a lente de perto para costura, ela não tinha. Aí eu lembro que eu fui falar com a funcionária da ótica também, e ela me disse assim, mas foi a armação que ela escolheu. Eu disse, mas tu tinha que ter conversado com ela. Nem ela sempre era que é bonito, né? Exato. Orientada. Ela é costureira. Tu não podia ter vendido essa armação para ela só porque ela gostou. É isso. Né? Então, eu acho que hoje em dia, mais ainda, né? Porque hoje a gente tem todas essas pessoas trabalhando com computador, com longe, com perto. A gente não pode deixar o paciente escolher ou o cliente escolher só aquela armação que ele gosta, né? Que é a que ele gosta. Pode ser assim, a peça em si é bonita. Às vezes eu digo, a estética, quem desenhou aquela armação teve bom gosto, é uma armação que é uma peça bonita. Não significa que no teu rosto aquilo ali vai funcionar, né? Ou para tua atividade, aquela isso peça vai acontece servir. muito nos multifocais, né? Porque nas monofocais a gente ainda consegue adaptar as armações maiores com tranquilidade. Mas quando a gente chega no multi, é uma situação que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, principalmente pela o nosso perto hoje. Tem armações que chegam a 40, já cheguei a 40 de altura, né? Sim. Principalmente aquelas que pegam mais na bochecha. E hoje a gente teria um padrão de uns 22, 23 de altura, né? Sim. Do centro da pupila. Quando eu comecei a usar multifocal, a gente usava armações pequenas. A Roya tinha uma de 14 e uma de 16. A short. A Varilux também tinha, né? Tinha. Eu comecei a usar uns óculos da Vogue bem pequenininhos, assim, ó. Que eram maravilhosos. Eu lembro. Porque, na verdade, eram muito bons, né? Porque a gente tinha tudo curtinho, um corredor curtinho. Então, do longe até o perto era rapidinho. O que eu vejo muitas vezes no consultório... não com os meus, porque os meus eu costumo explicar. É verdade. Eu me dou o trabalho de explicar. Eles sempre falam. Né? Para a pessoa já ir para a ótica mais ou menos orientada. Orientação, né? Tá? Para ela poder discutir com a pessoa da ótica já alguma coisa, assim, para não chegar tão crua. Mas eu vejo que as pessoas, assim,
muitas realmente não recebem orientação nenhuma, né? Nem na consulta, nem no balcão da ótica. Aí ela entrega o óculos para ela, ela coloca e sai para a rua. Uhum. Aí, claro, ela já tropeça no primeiro passo, porque ninguém orientou para ela como é que ela tem que caminhar com aquele óculos. Tá? E aí vai variar, né? Se o paciente é míope, se o paciente é hipermétrope, como é que é o grau de perto dela, né? Eu digo sempre da miopia, como o grau geralmente é um grau inferior e míope está acostumado a enxergar borrado mesmo. Tu botar um multifocal e aqui ficar mais borradinho, não é uma coisa que a gente estranhe, né? Agora o hipermétrope, que o grau dele embaixo é um grau sempre mais alto que o longe, se ele não entender o que ele está usando, ele vai ter mais dificuldade mesmo para sair caminhando. Depois que ele entender, vai embora, né? Mas ele tem que ter essa orientação do começo, né? Com certeza. E sobre a parte ali da consultoria técnica, o que é muito importante salientar é que o seguinte, ó, um paciente ele vai até a loja, ele não está muito disposto a investir na sua saúde visual. Então, ele precisa entender que de alguma coisa ele vai ter que abrir mão. Então, por exemplo, assim, vamos pegar uma cabeleireira, tá? Que ela trabalha muito com intermediário e coperto. Então, se ela resolver, por exemplo, fazer uma armação muito grande, ela vai ter problemas, tá? Ah, mas ela quer fazer uma armação maior? Tem como fazer. Pode fazer uma lente personalizada, como eu falei antes. Então, o que a gente faz? A gente manda essa informação para o laboratório e manda subir o perto dela. A gente personaliza essa lente, tá? Mas em lentes mais simples não tem como fazer isso. Então, ela sempre vai ter que entender que, para ela poder ter algo, ela vai ter que abrir mão de outra coisa. Ou seja, se eu quero uma armação maior, eu quero estar bonita, estilosa, com uma armação grande como eu quero, e eu quero ter uma boa saúde visual, eu tenho que personalizar essa lente. E, obviamente, eu vou ter que investir nela. E a lente não é só isso, né, Leia? É um contexto, espessura. Pega uma armação maior. Com o hipermétrope de 1+3, nós temos índices de lentes que vão deixar mais fino, mais leve, esteticamente mais bonito também, mas com conforto visual. É um investimento a ser feito, né? Tratamentos de antirreflexo deixa o olho mais transparente, além da proteção, né, que nós vamos ter. Também é um contexto que precisa ser explicado, porque é uma gama de tratamentos que possuem também. Então, isso principalmente, o trabalho da Leia ser feito no balcão, é o mais minucioso possível para desbravar cada cliente. Eu acho que é um processo que demora em torno de 1 hora, mais ou menos. Uma boa consultoria. Uma boa consultoria, eu acho que é isso. É um processo que engloba tudo. É a vida pessoal, é a receita, é a espessura de lente. É a predisposição da pessoa. A qualidade, a tecnologia ser aplicada. É um contexto... Por isso que eu falei que eu queria fazer esse podcast, porque são etapas muito importantes. As pessoas às vezes não entendem, acham tudo muito simples. Não, é tudo muito complexo, na verdade. Verdade. Né? As coisas não são simples. E para elas saírem boas no final, e a pessoa se adaptar bem com aquela lente, todas essas etapas têm que serem bem conversadas. E eu acho que a gente tem que ter uma parceria, sabe? Assim, de poder trocar uma ideia, de poder conversar. Eu acho que, às vezes, eu fico meio indignada, às vezes, com coisas que me acontecem, que eu digo, pô, se a pessoa tivesse me ligado, olha, doutora, dá pra gente fazer assim, né? Ou eu fiz uma prescrição só para perto, porque a gente conversou que aquela prescrição só de perto era o ideal para aquela pessoa naquele momento. Aí a pessoa me volta com multifocal. E o grau de longe foi deduzido do grau de perto. Já me aconteceu isso. Sim. Só que a dedução matemática não era o grau que era o de longe, entendeu? Né? Sim. Então, assim, custava me ligar. Sim. Olha, doutora, a pessoa quer fazer um multifocal, né? A receita está só para perto, né? Qual seria o grau de longe para a gente poder fazer um multifocal, né? Então, nossa, facilitaria a vida de todo mundo, né? Muito. Todo mundo mais satisfeito, né? E eu acho que, além de tudo, quando ele vai fazer a consulta ao oftalmo, a consulta não pode ser somente
a patologia em si, né? Mas a doutora, ela já deixa tudo explicadinho para que chegue no balcão de atendimento de uma forma mais fácil de ser resolvida. E isso impacta muito nessa questão. Isso impacta porque a hora que chega no balcão para o atendimento, como eu já passei pelo balcão, é tão mais gostoso de trabalhar, dizendo assim, nossa, o médico já veio com essas prescrições separadas, entendendo o paciente que estava lá. E isso a gente consegue trazer mais conteúdo e qualidade para eles, né? Eu acho que eu tento sempre explicar, né? Toma mais tempo, né? Sim. Mas eu acho que dá tem que ter um resultado. Eu não posso ficar só ali naquilo, pelo menos quando eu vejo, né? Hoje eu peguei uma paciente que ela usa mais 5,5 para longe, com uma adição de mais 3. Sim. Né? Sim. Então, assim, eu me dou o trabalho de pegar a tabelinha lá que tem o desenho melhor das espessuras das lentes comparativa, né? A Varilux tem uma tabelinha bem boa, né? Do 1.5, 1.59, até 1.71, né? Com a lente positiva mais 6, uma menos 6, e mostra bem direitinho, né? Então é bem bom de visualizar. Então eu expliquei para ela, olha a diferença de tu pegar uma 1.59, Sim. né? A espessura central da lente era quase 9 milímetros, uma lente de mais 6, 9.3, né? Sim. E termina um fator 1.71 com uma lente de espessura central de 7 milímetros, né? Então, isso na lente faz uma diferença e tanto, né? Vai fazer no preço também, né? E a gente também tem que ficar atento à escolha da armação. Uma armação tem que estar bem centralizada para poder também... Porque não adianta só a gente pegar... É o que eu sempre falo. Não adianta a gente pegar uma armação, um índice de refração de uma lente, né? Que é o afinamento dela. Por exemplo, que é o melhor 1.74, se eu não escolher uma boa armação. Então, isso também é importante. Então, a preocupação que a gente tem hoje é que a saúde, de certa forma, a saúde visual, eu digo, ela ficou um pouco banalizada. Porque, geralmente, as pessoas não estão preparadas para atender as pessoas no balcão como deveriam atender. De uma forma consultiva. Exatamente. Eu acho que à medida que as lentes também foram melhorando e personalizando, todos esses detalhes foram se tornando mais importantes. O que aconteceu com a vinda da tecnologia? Eu percebo que as pessoas ficaram meio acomodadas nesse sentido, confiando, por exemplo, nos aparelhos digitais que tem de medida. Só que se a pessoa que está por trás de ajuda da escolha da armação ideal para esse cliente, se ela não dominar isso, o aparelho só vai fazer o que tu comandou ele fazer. Mas entende que o resultado final não é o mesmo? É que nem eu atendi uma cliente lá na loja, em que ela fez uma armação que não foi prestado atenção no tamanho da nasal dela. Aí foi feitas as medidas, estava certinho, só que quando ela colocava, como ela era uma pessoa que se movimentava muito, o óculos saía fora de lugar. E como é multifocal, se ele não ficar bem centralizado, a pessoa não vai ter um bom resultado. Então, ela pode fazer a melhor lente que existe, investir o melhor valor que existe. Mas se a pessoa que está por trás atendendo, ela não tiver esse cuidado, não vai ter sucesso. Sim, porque até tem nas armações existem as medidas, né? Do comprimento da haste, da largura total, da ponte, que a gente chama aqui, né? E essas medidas também têm que ser consideradas, né? Para o tamanho do rosto do paciente, da base do nariz dele, né? Da altura da sobrancelha. Aqui. Outro dia eu vi uma paciente que fez um óculos que a armação estava acima da sobrancelha, o rosto pequeno, aqui... Batia aqui embaixo e ela trabalhava no computador. Daí ela disse, mas eu faço assim, olha para perto e faz assim, né? Meu Deus. Gente do céu, como é que tu consegue trabalhar com óculos desse tamanho? Olha o tamanho do corredor aqui, do centro da pupila até aqui embaixo, para ela fazer esse movimento, né? É que eu percebo bastante que quando uma pessoa chega na loja, geralmente ela já chega direto pensando na armação que ela vai escolher, né? Mas tá tudo bem, ela é leiga, ela não tem conhecimento. Mas eu acho que, aos poucos, a gente tem que ir educando as pessoas a entender que o processo está todo dentro da lente e da armação ideal, e não a armação que ela gostaria. Porque existe uma diferença. Uma pessoa vai lá, mas eu gostei dessa armação. Sim, mas a sobrancelha, ela está dentro da armação, né? Tá aparecendo. Mas eu gostei assim. Mas sim, mas para a lente ela não é o ideal assim.
Então, a gente tem que entrar com essa parte técnica. Quando a gente entra com essa parte técnica, o cliente geralmente entende que realmente aquilo ali não é para ele. E hoje tu tem tantas opções de armações, né? Uhum. Hoje não faltam escolhas. Então, se aquela ali... É que nem eu digo, às vezes tu gosta da peça, Sim. mas não necessariamente ela vai ser ideal para ti. Tu gostou do modelo, achou bonita aquela peça, Sim. né? Vai continuar gostando, mas não vai usar ela. Eu vejo que hoje, assim, as pessoas têm comentado muito e estão um pouco assustadas, assim, com o preço, né? Das lentes e a insegurança se aquilo que elas estão pagando é o que realmente vale aquilo, né? Eu vejo que tem essa insegurança das pessoas, assim, né? É que eu acho que talvez, como eu falei da outra vez, num outro momento, eu acredito que seja porque as pessoas, elas não entenderam ainda que é sobre saúde visual, volto a falar novamente. Então, assim, por exemplo, eu vejo que as pessoas não têm problema nenhum em trocar de telefone. Eu quero um telefone melhor e custa 10 mil reais. Mas é um iPhone, né? Enfim. Sim. Né? Um exemplo, né? É um iPhone. Sim. Não, sim, mas então, assim, um iPhone vale mais que tu enxergar bem? Vale mais que tu ficar tranquilo com o óculos que tu comprou, porque ele vai te dar aquilo que tu precisa, que é a tua saúde visual. Eu acho que às vezes as pessoas... A gente está tão na roda viva, como dizia o Chico Buarque, que a gente não para pensar na importância da visão, apesar de que tudo é visual hoje. Exatamente. É tudo telas. Exatamente. Tudo é visual, tu passa vendo vídeo, tu passa mandando mensagenzinha, fotinho, não sei o quê. Tudo é visual. Né? Tu trabalha o dia inteiro com 2 telas, com 2 celulares, tudo é visual. Às vezes eu vejo que as pessoas se dão conta, por exemplo, no consultório, se eu tenho algum paciente deficiente visual na sala de espera. É um choque. Aí parece que cai a ficha para muita gente. Gente, eu tô aqui me queixando de nada, né? Sim. Porque é só para ajustar o óculos e eu tenho 100% de visão. Só que eu preciso de um óculos para enxergar 100%. Né? E então eu acho que falta essa consciência, sim. E aí entra essa consciência sobre a sua saúde visual. Concordo contigo. Às vezes as pessoas elas preferem trocar o celular, mas não investir num bom óculos. E tinha o Miguel Giannini, Sim. Né? Sim. Que era história linda dele, né? E ele dizia que, ao invés de tu gastar, sei lá, uma nota preta lá numa armação, tu compra várias armações com aquele mesmo valor e tenha vários óculos. Tu tem que encarar os óculos como um acessório também. Tu não troca de sapato, tu não troca de roupa. Exatamente. Né? Eu já disse uma vez para uma paciente, mas tu vai para a feira e para um casamento com o mesmo calçado, por que tu não tem 2 óculos também? Né? Não precisa, de repente, todos os 2 óculos serem uma Ferrari. Né? Mas... Porque às vezes tem umas armações boas, bonitas, que são as ideais para o paciente, que funcionam bem e que não são necessariamente as mais caras. Não, claro né? que não, sim. Dá para investir num bom óculos, não precisa investir tanto assim quanto as pessoas imaginam. Não é exatamente o preço de uma Ferrari. Não é exatamente o preço de uma Ferrari, né? E uma coisa, doutora, que eu sei que tu faz no teu consultório, mas que é importante continuar fazendo, é orientar o paciente a ir com calma e com tempo na ótica. Sim, com certeza. Porque é feito um estudo do comportamento dele, com calma, analisando, mostrando, e então tem que ser com tempo, não pode ir correndo, assim, fazer, sabe, um óculos, porque com certeza vai dar errado, independente da ótica que for. Não, eu acho que sim, qualquer ótica, né? Exatamente porque essa etapa da ótica ela é tão importante, né? Que não adianta ser com
eu vou escolher a melhor lente de desenho, de campo, de visão, com menos distorção periférica e tal. Fui no oftalmologista, fiz o exame completo. E ali faz tudo corrido na ótica, né? Não, tem que ser Porque com todas calma. essas medidas, né, elas precisam ser ajustadas, a armação antes de ser tirada. Então, isso tudo leva tempo, Sim, né, a para gente ser sabe feito. que 1 milímetro nessa questão faz muita diferença, Muito. né? Altura, distância para lá, para cá, né? É isso aí. E eu me lembro uma vez que eu atendi era um paciente de olho único e ele fez um multifocal. E aí ele voltou lá no consultório, eu tinha, eu acho, botado uma lente plana no olho que não Sim. enxergava e uma multifocal só no olho que ele enxergava. E aí ele disse assim, doutora, eu não estou me acostumando com esses óculos, porque quando eu tenho que ler, eu tenho que fazer assim, ó, para ler. Tá. Eu sem a instrumentação adequada, mas assim, marquei a lente, olhei, juro, estava 1 centímetro descentrada lateralmente. Então, ele tinha que fazer assim. Meu Deus. Pra É enxergar. muita coisa. Isso dá 10 milímetros. Pois é, 10 milímetros. 10 milímetros aí é o Meu paciente de olho Imagina, único um no olho multifocal. Pensa o coitado, eu nunca esqueci. Que loucura. Não dá nem para acreditar. Porque, exato. Porque é muita diferença 10 Nossa, milímetros. 10 É milímetros. muita diferença. Se 1 milímetro já dá confusão, Sim, né? Tu imagina sim. 10, né? Sim, exatamente. Né? É. Gurias, vocês querem deixar uma mensagem? Aham. Leia. Eu gostaria de dizer para todos que a sua visão é o bem mais precioso que você tem, então cuide dela. E quando você for numa ótica, procure entender se essa pessoa sabe o que está fazendo, porque é bem importante. A sua saúde visual depende disso. Eu acho que nada mais justo, né, do que com tanta tecnologia, as pessoas terem a confiança do produto que está comprando. Acho que isso é importante. Eu acho que é muito importante isso e que a lente precisa se adequar à vida que ela leva, não a pessoa a lente. Hoje a gente tem tecnologia que faz com que a lente se adeque à vida dela, o cotidiano dela. Sim, E isso trazendo mais confiança para ele usar, né? Eu acho que essa é uma questão primordial, acho assim, que é que uma a coisa gente... importante, é um tópico importante isso aí que tu falou. Não é a pessoa que tem que se adequar ao óculos ou à lente, né? É a lente, a A pessoa. lente, hoje podemos. Hoje. Que maravilha. Graças a Deus, né? Século XXI. Chegou, né? Aí de jovem, não tinha essa parte nossa lá do passado, né? A gente escuta as histórias, mas né? vou te contar, antigamente as pessoas sofriam, hein? Hoje tá É maravilhoso. verdade, concordo. Gurias, queria agradecer vocês A gente que aqui. agradece a presença. Nós que agradecemos. Pra gente discutir esse assunto tão rotineiro para nós, mas tão cheio de detalhes, né? E importante para as pessoas. E eu acho que transmitir o conhecimento, né? É uma das coisas primordiais que a gente acaba deixando de lado, achando que todo mundo sabe o nosso mundo, né? E na verdade não, né? Não. É isso aí. Um abraço, gurias. Obrigada, Obrigada. doutora.